Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu era muito amiga da irmã dele. Eu não saía da casa deles, não saía de lá. Sim, eu era muito amiga da irmã dele, mas ele não sabia que eu era apaixonada por ele. Na verdade, eu morria de amores pelo Cadu, sabe? O problema é que eu só tinha 14 anos de idade e ele já tinha 21. Aos seus olhos, com certeza, eu não passava de uma menina, de uma criança. A primeira vez que o vi, cheguei a tremer. Eu tinha ido fazer a lição da escola na casa da Aline e ele apareceu na porta dizendo que a mãe da Aline estava chamando por ela. A Aline, a mãe está te chamando. Quando eu me deparei com aquele rosto lindo, me deu até uma tremedeira. A Aline foi ver o que a mãe dela queria, depois voltou. Eu acho que mesmo tentando disfarçar, não deu para eu esconder que ele tinha mexido comigo. Mas de saída, a Aline me contou uma coisa que me deixou assim muito desanimada. Ele tem namorada. Ela falou até rindo, sabe? Ela não sabia o que estava se passando comigo. Ô Fabiane, ele é bonito mesmo, meu irmão. Mas ele tem namorada. Inclusive, quando eu fui embora, eu vi ele conversando assim no telefone. Ele estava na sala conversando e com certeza estava batendo papo com a namorada. Sabe quando a pessoa fica todo relaxado assim no sofá e começa a falar mexendo os cabelos, aqueles olhos assim me pareceram perdidos. Sei lá, o cara tava com cara de apaixonado conversando com a namorada. Como eu acabei me tornando presença constante ali na casa deles, aquele sentimento foi crescendo mais e mais dentro de mim. A primeira vez que o vi com a namorada, me deu até raiva. Nós estávamos jogando vôlei na rua quando os vi virando a esquina. Eles estavam de mãos dadas, se beijaram, sorriram. Foi uma sensação tão ruim, porque nessas alturas eu já estava gostando dele de verdade. O problema é que eles pararam ali e ficaram nos olhando jogar. Até a menina falou, sabe, a namorada dele: nossa, faz muito tempo que eu não jogo vôlei, eu posso entrar? Posso participar? No fim, os dois acabaram vindo jogar com a gente. E eu só passava a bola pro Cadu. Eu só levantava pro Cadu cortar. Eu só levantava pro Cadu cortar. Quando passava uma bola por mim, minha vontade era de jogá-la bem forte na cara daquela menina. A namorada dele. Mas pro Cadu não. Eu levantava pro Cadu cortar. Olha, mais do que ciúme, eu sentia inveja dela. E o pior é que os dois se gostavam. Ficavam de chamego o tempo todo durante aquele jogo. Qualquer um que os olhasse perceberia logo que os dois estavam apaixonados. E eu sentia tanta inveja dela que não demorou muito para a Aline perceber, a minha amiga.
Até que certo dia ela me perguntou: Fabiane, você tá gostando do meu irmão, né? Eu? De onde você tirou essa ideia, Aline? Te conheço, Fabiane. Te conheço. Eu tava dando muito na cara, muito na vista, mesmo assim, eu continuei negando. O fato é que nós éramos tão amigas. Às vezes eu ia dormir na casa dela, ou ela vinha dormir na minha casa. Nossas mães permitiam até porque elas também eram amigas. Até que num determinado sábado, eu ali na casa da Aline, no quarto dela, passando das 10 horas da noite, a Aline tinha ido escovar os dentes, eu estava sozinha, estávamos nos preparando para dormir, eu estava trocando de roupa, até que a porta se abriu. Eu nem olhei, pensei que fosse a Aline. Não era não. Era o Cadu. Ele apontou assim na porta, procurando pela irmã, mas quando ele me viu, eu acho que eu nunca irei me esquecer da expressão do rosto dele. Oi, perdão, desculpa. Eu achei que fosse a Aline. E ele ficou muito perturbado. Eu era uma menina, mas eu tinha um corpo de mulher. Deu para ver que ele ficou perturbado demais. E além de tudo, eu era desportista, tudo em cima. Ele ficou mudo. Depois daquele dia, ele começou a me olhar de um jeito diferente, sabe? Eu tinha mexido com ele, e eu não tinha mexido pouco, não. O fato é que com o passar dos dias as coisas foram se encaminhando por um lado que eu não imaginava que as coisas fossem. Um dia, eu apareci na casa da Aline de surpresa. E ela não estava. Tinha acabado de sair. Na casa estava só o Cadu. Não vai prestar. Eu estava indo embora quando ele falou: espera aí, ô Fabiane, espera aí. Senta, fica aqui, elas já estão para chegar. Espera um pouquinho. Eu sentei ali no sofá para esperá-las. Quando eu digo esperá-las, era a mãe da Aline e ela. Mas eu acabei ficando sozinha com o Cadu. Ali, eu e ele. Ficamos conversando. Até que ele perguntou se eu sabia que se a sua irmã tinha... Ela tem algum namoradinho na escola? Me conta aí, vai. Me conta tudo dessa menina. A Aline tá com a cara de esperta. Ela tá achando que me engana, Fabiane. Ela tem algum namoradinho? Não, eu falei pra ele. Porque se ela tivesse namorado, eu seria a primeira a saber. Eu sou muito amiga dela. Foi então que ele aproveitou e perguntou pra mim: mas e você? Fabiane, você tem namorado? Não. Nossa, olha que eu quase não acredito. Ué, por quê? Sei lá, você tão bonita. Duvido que você não tenha nenhum namoradinho, não, uma paquerinha. Ah, vai, fala a verdade, vai. Não tenho mesmo. Você gosta de alguém? Quando ele perguntou aquilo pra mim, a minha vontade foi de confessar todo o amor que eu nutria, que eu sentia por ele. Mas foi só vontade, porque eu não tive coragem. Fiquei ali no silêncio, olhando pra ele. Dava pra ver pelo modo como ele olhava pra mim que ele não tinha feito aquela pergunta à toa. A impressão que dava é de que a qualquer hora ele ia me dar um beijo. E como eu não disse nada, ele perguntou: e beijar? Você sabe beijar? Já beijou alguém na boca? Eu só tinha 14 anos. Mas eu já até tinha dado uns beijos. Ainda não consegui responder. Eu fiquei só olhando para ele. E ele para mim. Até que aquilo que eu previ aconteceu. Ele foi se aproximando devagar. Quer que eu te ensine? Não deu tempo para nada. Porque 2 segundos depois, eu senti a boca dele me engolindo. A boca dele engolindo a minha. E quando ele me envolveu nos seus braços, eu esmoreci. Foi o beijo mais gostoso da minha vida. Se tivesse que morrer em seus braços, eu morreria. Só Deus sabe o que iria acontecer se a Aline ou se a mãe dela
tivessem enxergado, meu Deus do céu. Mas elas chegaram exatamente quando a coisa estava querendo incendiar. Sabe quando está esquentando, você está sentindo aquela brasa pelo corpo, quando vai pegar fogo? Escutamos o portão abrir. Ele se afastou. Caramba, elas chegaram só para atrapalhar. Juro por Deus, que se ele tentasse algo a mais do que aquele beijo, eu já estava permitindo que tudo acontecesse. Eu fiquei tão sem graça quando a mãe da Aline e elas nos pegaram sozinhos ali na sala. Eu acho que elas perceberam, porque eu dei aquela ajeitada, porque a gente ouviu o barulhinho no portão, a gente correu se ajeitando, né? Eu dei aquela ajeitada assim, mas você sabe, a cara entrega. Tanto que elas ficaram olhando pra mim, pra ele, uma cara assim de desconfiança. Ou mesmo que não tivesse, a gente acha que tá, né? E eu não consegui esconder da minha amiga, porque quando nós fomos pro quarto dela, eu acabei contando pra ela. Te conto. O quê? Você tá com a cara de safada. O que é, Fabiane? Eu e o Cadu, seu irmão. O que tem? A gente se beijou. Quê? Você escutou? Quer dizer, ele me deu um beijo. Não, a gente se beijou. Falei aquilo que eu queria falar há muito tempo, porque era verdade. E falei pra ela que eu tava gostando dele. Gostando não, tava apaixonada por ele. Meu Deus, quantas e quantas vezes eu tinha sonhado com aquele beijo. Ela me chamou de... Você é louca, é? O fato é que eu pensava que algo fosse mudar depois daquele dia. Mas para minha tristeza, os dias passaram, a gente nem teve mais oportunidade de ficar a sós. Até que, num sábado, para variar, eu tinha ido pousar. A gente chamava assim, né? Vou pousar na tua casa hoje. Ô Aline, tô indo dormir na tua casa. Era pousar, né? A gente dizia, vou pousar na tua casa hoje. O Cadu, era a época dos DVDs. Nossa, sucesso, quem tinha um aparelho, aqueles DVDs. O Cadu tinha alugado uns DVDs. E ele me chamou para assistir. Ela, a Aline, colocou um colchão ali na sala. E trouxe uma coberta pra gente se cobrir e ficar bem à vontade. Os pais dela já tinham ido dormir. Então ficamos só nós duas ali na sala. Eu acho que já passava da meia-noite quando o Cadu chegou. Lógico, ele tinha chegado do encontro com a namorada, né? Chegou. Eu fiquei toda animada. Principalmente quando ele perguntou se ele podia ficar ali com a gente. Achei que ele ia ficar no sofá. Não, mas ele se deitou. Ele se deitou bem ali do meu lado. Inclusive, ele também se cobriu com a mesma coberta. Quando a perna dele roçou na minha, por baixo da coberta, meu Deus do céu, eu até senti um arrepio. Nós estávamos bem juntinhos. Eu sabia que nada mais poderia acontecer, porque a Aline estava ali. Mas a perna dele tocou a minha, roçou a minha. Mas mesmo assim eu senti que nós estávamos praticamente colados um no outro. Ele deixou a perna, propositalmente, e eu deixei a minha. Quando ele disfarçadamente me olhava, eu sentia cada calafrio. Até que de repente eu percebi que a minha amiga tinha dormido. A Aline dormiu. Nós então olhamos um para o outro e no mesmo momento, até que eu senti aquela boca novamente engolindo a minha. Era tudo que eu mais queria. Dali a alguns segundos ele me abraçou. Como foi bom sentir aquele corpo quente grudado ao meu. Até tomando todo o cuidado do mundo para não acordar a irmã, ele começou a levantar minha blusa
A verdade é que eu me sentia no paraíso. A minha vontade era de me entregar por inteira. Eu estava vendo a hora que tudo ia acontecer. Ele beijando meu pescoço, beijando minha barriga. Meu Deus, eu me senti no céu. Aquele podia ser só o começo. E eu não estava errada. Ele começou a abaixar a minha calça do pijama bem devagar, beijando meu umbigo. E de repente ele foi tirando a minha peça mais íntima. E eu já estava me sentindo no paraíso, imaginando que tudo que eu queria ia acontecer dali a instantes. Até que nós escutamos o barulho da porta, quando de repente vimos surgir diante de nós a mãe da minha amiga e a mãe dele, a mãe da Aline e a mãe do Cadu. Estávamos nós três, eu, a Aline e o Cadu. A televisão estava desligada, a minha amiga dormindo. Mas nós três estávamos debaixo da coberta, de modo que não seria difícil fingir que nós estávamos vendo televisão. Mas que jeito? Se a TV estava desligada agora. Eu não sei o que deu em mim naquela hora. Foi aquele momento de bobeira, sabe? A gente podia muito bem até disfarçar que estava dormindo. Mas quando eu vi a mãe dele surgindo no corredor, quando eu me lembro, eu penso, meu Deus, o que foi que eu fiz? Quando eu vi a presença da mãe dele ali na sala, sei lá o que me deu, inexperiência, 14 anos. Eu sei lá o que me deu. Que loucura foi aquela que me deu? Eu não consigo entender. Eu não consigo compreender, na verdade, o que foi que eu fiz. E por que eu fiz daquele jeito. Como eu fui boba. Ao invés de disfarçar, podia ter disfarçado, né? Já que eu estava debaixo da coberta, eu levantei do colchão e corri para a cozinha. Fiquei ali tremendo na cozinha, dos pés à cabeça, só esperando o final da história. Não demorou muito. E a mãe dele surgiu na cozinha, lógico, diante de mim. Uma mulher vivida, experiente. Ficou ali me olhando, com a cara mais feia do mundo, depois falou: vai pro quarto, menina. Já passou da hora de criança dormir, tá ouvindo? Vou repetir. Já passou da hora de criança dormir. Meu Deus do céu, meu coração só faltava sair pela boca. Mais do que depressa, obedeci na mesma hora. Voltei até a sala, vesti a minha calça do pijama, ali mesmo na frente do Cadu, da minha amiga. Quando fomos pro quarto, minha amiga quis saber o que aconteceu. O que foi, Fabiane? E eu contei tudo para ela. E o pior é que, apesar do susto, eu não consegui mais parar de pensar em nós dois, no que rolou, no que aconteceu, no que podia ainda ter rolado. Só de imaginar que ele estava ali no quarto ao lado, meu corpo já se incendiava. No dia seguinte, não preciso nem dizer que a mãe da Aline continuava de cara amarrada, feia. O clima tenso demais. Enquanto tomávamos café da manhã, a mãe dela não falou nada para mim. Mas quando eu fui embora, desfiou, né? O correto é isso. Desfiou o rosário para cima da minha amiga Aline. E a Aline mesma me contou. Disse até que eu era boa companhia para ela. Mas ela não queria mais que fôssemos amigas. E é claro, ela não queria mais que eu fosse à casa da Aline. Eu não quero que você receba essa menina aqui nunca mais. Você está ouvindo, Aline? Nunca mais. Quando eu disse que eu não tinha culpa, ela falou: eu sei, Fabiane, eu sei. Eu falei isso para a mãe. Mas ela disse que o Cadu é homem e quem tem que ter juízo seria você, entendeu? O fato é que a mulher simplesmente proibiu a minha amiga de sair comigo
E eu ir à casa dela. Na mente dela, eu era uma menina perdida. Falou inclusive que se soubesse que continuávamos nos falando, ela ia trocar a Aline de escola. Mas o pior foi que essa mulher não se conteve. Ela não ficou contente só com isso. Ela ligou para minha mãe, a mãe da Aline. Não, ela não ficou contente com isso não. Ela ligou para minha mãe e contou tudo o que tinha acontecido. Primeiro, a minha mãe quis saber se aquilo era verdade mesmo. E eu fiquei tão assustada que eu nem consegui abrir a boca. Ficou um clima muito ruim na minha casa, porque a minha mãe contou para o meu pai. E aí, foi meu pai que proibiu de eu ver mais a minha amiga Aline. Proibiu de eu vê-la. E dessa forma, a gente foi deixando de se falar. Terminou aquele ano, a Aline mudou de escola e perdemos o contato. Depois daquela noite, eu e o Cadu não nos falamos mais, embora eu continuasse apaixonada. Eu sonhava em repetir aquela noite e ir além. Eu ainda estava apaixonada. O problema é que mesmo depois de perdermos o contato, eu não o tirava mais da cabeça. Até que um dia, eu fiquei sabendo que o Cadu tinha ido morar com aquela menina, namorada dele. Foi morar com ela. Não havia acontecido aquele casamento oficial, mas a menina engravidou. Ó, a menina engravidara e ele fora morar com ela. Fiquei arrasada, mas eu tinha que me conformar. Aí tentei esquecê-lo, mas uma coisa é querer e a outra coisa é conseguir. Ficamos muito tempo sem que a gente se falasse, tanto eu quanto ele também. E eu também perdi contato com a minha amiga Aline. Caramba, ela era a minha melhor amiga, mas pela oposição da mãe dela, não deu nem para nos falarmos. 2 anos depois, passagem de tempo, 2 anos depois, eu caminhando no centro da cidade, eu tinha acabado de sair do trabalho, eu estava ali na rua 15 de novembro, eu passava por ali, aliás, todo dia eu passava ali, quando de repente, na 15 de novembro, distraída, eu olho assim para o lado e eu vejo Cadu. O Cadu. O Cadu, ele estava caminhando assim praticamente uns 4 metros de mim. Meu corpo começou a tremer. Eu senti o impulso de ir na direção dele, sabe? Só que ele estava acompanhado da mulher e do filho. O engraçado é que quem primeiro me reconheceu foi a mulher dele. A mulher dele que me reconheceu assim primeiro. Ela chegou e falou: "Ei, você não é aquela amiga da Aline? O que houve? Por que você sumiu?" Ela com toda certeza não sabia. Aí eu olhei para o Cadu e ele abaixou a cabeça. Eu falei que eu tinha perdido o contato depois que a Aline mudou de escola. E depois eu não tinha mais ido à casa dela. Eu não sei o que desencadeou aqui no meu peito quando o vi. Ele não me olhou. Pelo menos ele não me olhou assim como uma pessoa normal. Eu senti que ele tinha me esquecido. De qualquer modo, a vida passou. 1 mês se passou. Aliás, mais 2, 3, 4, 5 meses. Até que um belo dia, o telefone tocou. Amiga, não acredito. Sim, sou eu, Aline. A irmã dele, a Aline, me ligou. Amiga, caramba, eu até estranhei. Porque depois daquele episódio, nunca mais eu tinha conversado com a Aline. Nós tínhamos cortado totalmente a relação. Medrosas que ficamos com as ameaças que sofremos. Fiquei espantada quando reconheci sua voz. Quanto tempo, Aline! Saudade!
Ficamos conversando por um bom tempo, até que pelas tantas ele falou: Fabiane, eu liguei para você. Claro que eu estava com muita saudade de você, lógico. Mas teve uma pessoa que pediu para eu ligar. Quem? O Cadu. Quando ela falou aquela frase, Cadu? É? E o que ele quer comigo? Ele quer conversar com você. Ele pediu que eu sondasse o terreno e tentasse marcar um encontro entre vocês dois. Fiquei muito nervosa, o coração batia descompassado. Ele não tinha me esquecido. O que será que ele queria comigo? Perguntei se ela sabia. Você sabe o que é? Eu sei o que ele quer, mas eu não vou te falar, Fabiane. Fala, Aline, por favor. Faz assim, aceita o encontro que ele mesmo te fala. Bom, acabamos marcando para aquele dia mesmo, por volta das 4 horas da tarde, porque mais um dia e eu morreria de ansiedade. Ele passaria para me pegar de carro na esquina de casa. No horário combinado, 4 da tarde, ele apareceu, pediu que eu entrasse, e depois de alguns quarteirões ele parou. E aí, Aline, como é que você está? Eu olhei para o Cadu, ele olhando para mim. Eu até fiquei com medo da voz não sair. Ele olhou para mim de novo e falou: Fala, Fabiane, como é que você está? Cadu, eu estou bem. Eu estou bem, eu só queria saber assim, o que você quer comigo, né, depois de tanto tempo. Puxa, mas você está sendo direto, assim, objetivo demais. Mas eu acho que tem que ser assim. Afinal, quando eu falei afinal, ele cortou. Bom, eu queria mesmo primeiro te fazer uma pergunta. E o que é? Você ainda sente alguma coisa por mim? O que vai adiantar eu responder? Não, responde, isso é muito importante. Você ainda sente alguma coisa por mim? Tá. Sinto. Era tudo que eu precisava escutar. E naquela hora foi inevitável voltar no tempo, porque ele tinha feito aquela pergunta, já tocando uma música que nós ouvíamos juntos, naquele tempo lá atrás. Acho que eu fui ao céu e voltei, porque ele afagou meus cabelos e depois de ter olhado bem fundo nos meus olhos, me deu um beijo suave. Depois de ter me dado esse beijo suave, ele fez mais uma pergunta. Fabiane, você ficaria zangada se no fundo eu te chamar de minha amada amante? Minha amada amante? Meu Deus, eu me vi tão perdida. E que momento era aquele? E ele falou sério. Realmente, ele falou sério. Você não sabe como está a minha vida depois que eu te vi naquele centro daquela cidade. Como assim? Você é casado? Não. É a mesma coisa que fosse. Você tem um filho. Mas eu tô separado. Jura? Uhum. E seu filho? Filho é filho, mas eu e a Débora já não temos mais nada.
Nós nos separamos numa boa, por isso eu queria te ver para te falar isso. E também te falar que eu nunca te esqueci. Você acha que eu não me lembro daquela noite que a minha mãe acendeu a luz da sala e você saiu correndo, só de calcinha? A gente riu disso. É sério. E por que você acha que eu pedi para minha irmã te ligar? Ele praticamente estava me confessando que sempre gostou de mim. Eu quase não acreditei. Ele me disse tanta coisa. A cada 30 segundos eu me beliscava para ter a certeza absoluta que eu estava acordado e ouvindo aquilo e não sonhando. Quando é que eu poderia imaginar? Quando vi, eu também, entre lágrimas de felicidade, confessava tudo que eu sentia por ele. Fechei os olhos e ouvi da voz dele e dentro do seu carro, enquanto tocava a nossa música. Você não fica chateada se eu te chamar de minha amada amante? Ele repetiu, era a segunda vez. Quer saber? Você pode me chamar disso para sempre. Porque por mais que o tempo passe, eu não vou deixar de ser sua. Sua mulher e para sempre, sua amada amante. Vocês acreditam que tudo que eu estou relatando para vocês foi numa fase tão doce da minha vida? Aquela primeira vez com o Cadu, eu tinha 14. Depois, esse reencontro nosso, depois do telefonema da irmã dele, eu já tinha completado 17. Então veja, a primeira lá nos 14, aí já tinha 17. Eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente vá se assustar agora. Eu estou com 47. 30 anos depois. 30 anos depois. Ele realmente se separou da Débora. Ele se casou com outra mulher. Ele tem outros 2 filhos com outra mulher. E até hoje, eu sou amante do Cadu. 30 anos depois. Não, eu não tenho uma outra pessoa. Aos 47 eu não me casei. 47 já eu acho que do segundo tempo. Eu não me casei. Porque faz 30 anos que eu sou amante do Cadu. Ele disse aquilo para mim. Parecia uma frase boba, dita por ser dita. Não. Era para valer. Tanto que 30 anos depois, estamos juntos. E ainda na mesma situação. Jamais, obviamente, que a Aline, hoje casada, minha amiga, ela sabe das coisas. Mas segundo ela, a mãe dela faleceu. E a mãe dela faleceu sem saber que, na verdade, isso acontecia entre mim e o Cadu. 30 anos. Gozado, né? Eu não sei se vocês acreditam nessas coisas. Mas eu me lembro, eu tinha 20 anos. Na minha cidade chegou um grupo de ciganos. E daquele grupo havia uma tenda que uma cigana começou a atender as pessoas da cidade. Eu fui lá. E aquela cigana, ela pegou a minha mão e ela olhou nos meus olhos e falou: você terá, palavras da cigana, você terá pela metade um amor para a vida inteira. Gente, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Eu não entendi na hora. Ela falou assim: você terá pela metade um amor para a vida inteira. Falei: nossa, desculpa, eu não entendi. E ela me explicou. Falou: olha,
Há determinadas mulheres que vêm para esse mundo com essa missão. Eu falei, é verdade. E elas vêm com essa missão de terem pela metade um amor para a vida inteira. E é o seu caso. A cigana, depois de ter explicado, obviamente eu não sou burro e entendi. E depois de 30 anos sendo amante do Cadu, bom, eu acho que eu entendi, né? Mas você concorda com essa frase? Com o que disse a cigana, de que muitas mulheres têm essa missão? Eu gostaria até que fosse o título da minha carta, da minha história. Tenho pela metade um amor para a vida inteira. Bom dia, Paulinho. Aqui é a Deise da Brasilândia. É assim mesmo, minha amiga. Tem coisas que são para ser e tem coisas que não são para ser. Talvez você veio para não ser esposa dele, e sim amante. Pois é, foi a primeira pessoa que deu a opinião. E aqui nesse canal eu gostaria que abaixo do vídeo você escrevesse a sua opinião. Porque a cigana disse para ela tinha 20 anos. Portanto, ela já estava aí há pelo menos uns 3 anos vivendo o romance, né? Você nasceu com essa missão de ter pela metade um amor para a vida inteira. A frase, ela é até poética, né? A frase, ela é até lúdica, cheia de poesia, é verdade. Mas você concorda com essa frase? Manda a tua opinião para cá. Abaixo do vídeo, escrevendo a tua opinião. Bom dia, meu querido amigo Paulinho. Bom feriado. Paulinho, sabe, nessa vida há coisas que acontecem que fogem da nossa razão, de pensamento, de opiniões. Se ela é feliz assim, que ela continue vivendo feliz assim para sempre. Bom dia, meu querido. Ana Isabel da cidade aí, Carvalho. Beijão. Eu gostei da tua opinião, minha amiga. Se você é feliz assim, que você siga sendo feliz assim para sempre. Tendo pela metade um amor para a vida inteira.